Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: O teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há quantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua? Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Amém? Os irmãos poderiam, por favor, repetir após mim? Estávamos perdidos
e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele decidiu ensinar a respeito de Deus e do seu reino usando parábolas. Parábolas são histórias curtas, imagéticas, que facilita a imaginação do que está sendo ali narrado, e normalmente apresenta uma única lição principal. E dessa forma o Senhor Jesus, ele cumpre uma profecia milenar. No Salmo 78, verso 2, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, havia uma profecia, o próprio Deus dizendo: olha, eu virei ao meu povo e falharei por parábolas. E na tradição judaica não havia esse hábito, dos mestres dentro do judaísmo de se contar parábolas, deixando muito claro que nas parábolas de Jesus nós temos o próprio Deus encarnado ensinando ao seu respeito. Nas parábolas do Senhor Jesus, nós temos o próprio Deus feito gente ensinando a respeito de si mesmo. Nos versículos iniciais de Lucas 15, nós vemos ali que o Senhor Jesus estava rodeado de 2 grupos de pessoas. Um grupo é chamado de fariseus e escribas. Esse grupo eram as pessoas religiosas da época, que mais se importavam em guardar a tradição do que cultivar um relacionamento vivo com Deus. Será que os irmãos entendem essa possibilidade? Pessoas que guardam regras religiosas, mas não têm um relacionamento vivo, pulsante com Deus. Esses eram os fariseus, e quando não se tem um relacionamento vivo com Deus, se cai na hipocrisia. E o outro grupo é chamado de pecadores e publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Naquela época eram considerados traidores da nação e não eram pessoas bem vistas. Então, esses grupos de pessoas, esses 2 grupos de pessoas, eles pensavam mais ou menos assim. Vamos aqui entrar na mente de um pecador ou de um publicano. Eu não consigo ser bom como o fariseu é. Eu faço muita coisa errada na vida, eu faço muita besteira. Eu acho que, na verdade, Deus nem se importa comigo e nem desejaria que eu chegasse perto dele. Para mim não tem jeito, eu sou um caso perdido. Então, mais ou menos essa era a mentalidade daquelas pessoas, chamadas de pecadores. Olha, Deus jamais me aceitaria, eu sou muito ruim, eu não sou uma pessoa boa. Em contrapartida, como é que nós poderemos aqui imaginar a mente dos fariseus? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, guardiã da lei, dos bons costumes, das tradições. Deus deve ser muito orgulhoso de ter um filho como eu. Os irmãos entendem as 2 mentalidades? Um realmente se achando totalmente indigno, Deus nunca vai querer nada comigo, enquanto o outro se achando, olha, eu sou a cereja do bolo. E para corrigir essas 2 ideias erradas, as 2 concepções estão erradas a respeito de Deus e do seu caráter, o Senhor Jesus começa a contar parábolas. São 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a que nós acabamos de ler é a parábola dos 2 filhos perdidos. E qual é a lição, já dizendo, por trás dessas parábolas? O Senhor Jesus vai revelar o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Em cada uma dessas parábolas. E em especial é que nós lemos o amor do Pai. Mas nós vamos ver o Senhor Jesus nas entrelinhas. Porque o Senhor Jesus está presente nessa parábola também.
Então o Senhor Jesus vai contar essa parábola. É a parábola dos chamados filhos perdidos, para justamente corrigir a mentalidade errada que as pessoas têm a respeito de Deus. E nessa parábola, a parábola dos dois filhos perdidos, ela é tradicionalmente conhecida como parábola os irmãos podem me ajudar? Parábola do filho pródigo. Na verdade, o filho pródigo é o filho mais novo. A palavra pródigo significa desperdiçador, esbanjador, gastador, perdulário, inconsequente. Então nós temos aí a figura do filho mais novo, que é o chamado filho pródigo. E agora nós vamos, pela graça do Espírito Santo, a graça do Senhor, contrastar com o Senhor Jesus. E a palavra que veio no meu coração é que o Senhor Jesus será o nosso filho prodígio. Teremos o filho pródigo e o filho prodígio. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus caminhava em toda parte realizando prodígios. E o que é um prodígio? Prodígio significa algo maravilhoso, algo extraordinário, algo fascinante, algo encantador, algo que é admirável. Irmãos, tudo bem o que significa a palavra prodígio? Ser prodigioso significa ser maravilhoso, extraordinário, fascinante, encantador, surpreendente e admirável. E assim é o nosso Senhor Jesus. Então, no restante dessa mensagem, nós vamos caminhar nesse contraste. O contraste entre o filho pródigo e o filho prodígio. Então, num primeiro ponto, da mesma forma que o filho pródigo deixou a casa do pai, o nosso filho prodígio, o nosso Senhor Jesus também deixou a casa do pai. Mas diferentemente do filho pródigo, que desperdiçou a sua herança, o filho prodígio veio conquistar a sua herança. Então, ambos deixaram a casa do pai. Só que o pródigo desperdiçou a sua herança. O prodígio vai conquistar a sua herança. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 17, nós temos ali uma prodigiosa oração do Senhor Jesus. O capítulo 17 inteiro do Evangelho de João é realmente uma oração muito linda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: Pai, eu vim de ti para esse mundo buscar aqueles que o Senhor me deu. O Senhor Jesus ora que ele deixa a casa do pai, da mesma forma que o filho pródigo um dia deixou a casa do pai, só que o filho pródigo desperdiçou a sua herança. O Senhor Jesus veio a esse mundo para conquistar a sua herança. E segundo Efésios, capítulo 1, verso 11, quem é essa herança, irmãos? Essa herança somos nós. O Senhor Jesus deixou a casa do Pai para vir nos conquistar como a sua herança. Ele deixou a casa do Pai para vir conquistar a sua noiva. Irmãos, nós somos a sua herança. Nós somos a sua noiva. Então, bendito seja o nosso filho pródigo, que um dia deixou o conforto, a casa do Pai. Muitas vezes muitas pessoas procuram aumentar o padrão de vida, não é verdade? O nosso Senhor Jesus diminuiu o seu padrão para vir até nós. Então, esse primeiro ponto, gostaria de colocar em destaque o amor do filho pródigo. Ele veio do filho prodígio. Ele veio até esse mundo nos conquistar como sua herança.
Amém? A ênfase é o amor dele. E qual é a consequência? Somos presenteados sendo a sua herança, a sua noiva amada. No segundo ponto, da mesma forma que o filho pródigo se envolveu com esse mundo, o filho prodígio se envolveu com esse mundo. Mas diferentemente do filho pródigo que se sujou nesse mundo, o filho prodígio não se contaminou com esse mundo. Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus aqui esteve, ele não pecou, ele não se sujou, ele não se contaminou a despeito de todas as tentações. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, o que nos é dito lá? Que nele não se achou, ele nunca pecou, e na sua boca nunca se achou engano algum. Irmãos, quantas vezes nós pecamos com as nossas palavras, não é verdade? O Senhor Jesus, ele foi perfeito em tudo o que pensou, em tudo o que ele disse, em tudo o que ele falou. Ele não se contaminou nesse mundo, ele manteve-se puro, ele manteve-se santo. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, o Senhor Jesus disse: deixo a vocês a minha paz. Irmãos, como eu aprecio esse presente que o Senhor nos dá, a paz que vem com o Espírito Santo. Porque paz significa equilíbrio, serenidade, lucidez, sensatez, são presentes que nos vêm através da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, não é precioso esse presente? Então deixo vocês a minha paz. No mundo vocês terão mar de rosas? Não, no mundo vocês terão aflições, tribulações. Mas não temam. Irmãos, quantas vezes há na palavra de Deus, né? Não tenha medo. É um exercício de fé, não é verdade? Mas nós queremos num Deus todo-poderoso. Não temam, por quê? Porque eu venci o mundo. Irmãos, ele esteve aqui, caminhou entre nós, cheio de graça e verdade, revelando como Deus é. Ele andou entre nós, só que em nenhum momento ele se sujou, ele nunca se contaminou. Então, nesse segundo ponto, eu gostaria aqui de deixar em destaque a pureza do filho prodígio. Ele não se contaminou, ele manteve-se puro, ele manteve-se santo, e isso o qualificou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos lembram, que a lei exigia o sacrifício de um cordeiro perfeito, não é? E o Senhor Jesus é esse cordeiro perfeito. É o cordeiro santo, é o cordeiro puro que tira o pecado do mundo. Terceiro ponto. Da mesma forma que o filho pródigo voltou à casa do pai, o filho prodígio também voltou à casa do pai. Só que, diferentemente do filho pródigo, que ganhou presentes, foi um ato de graça do pai, o nosso filho prodígio conquistou os seus presentes. E já nós falaremos desses presentes. O filho pródigo, ele deixou a casa do pai exaltado e voltou humilhado. O filho prodígio, o nosso Senhor Jesus, deixou a casa do pai humilhado, ele se humilhou e ele voltou exaltado. Irmãos, quando nós lemos essa parábola, existe um detalhe que não pode passar batido. Por 3 situações nos é dito: o bezerro cevado, o bezerro que foi ali criado, que vai ser sacrificado. Por 3 vezes isso nos é citado. Isso realmente deve nos chamar a atenção,
No processo de volta do filho pródigo, houve a necessidade do sacrifício de um bezerro. E o sacrifício de um bezerro vai nos lembrar o que, irmãos e irmãs? O sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, da parte do filho pródigo, foi necessário arrependimento. Irmãos, como o arrependimento é necessário? Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então, da parte do filho pródigo, como é necessário, irmãos, o nosso reconhecimento, o reconhecimento do nosso pecado. Mas da parte do pai, nós temos o sacrifício do bezerro. E o sacrifício do bezerro nos aponta para a cruz. Irmãos, para nós, o pecado é um ato de graça. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos perdoa gratuitamente. Mas para Deus, houve um preço que Ele pagou. Irmãos, não é fácil para Deus perdoar os nossos pecados. E Ele pagou um grande preço. E que preço foi esse? A morte do nosso Senhor Jesus na cruz. A cruz, ela revela ao mesmo tempo o horror e a seriedade do pecado diante dos olhos do nosso Deus, mas ao mesmo tempo revela o amor e a sublimidade do amor do nosso Deus. Então, que isso sempre esteja muito claro aos nossos corações. Nós só somos aceitos pelo Pai. Nós só somos aceitos pelo nosso Deus por causa do sacrifício do Filho. E quando o filho pródigo chegou, ele ganhou presentes, não é? Mais uma vez, irmãos, ele ganhou presente pelos próprios méritos? Não, ele ganhou presentes pela graça do Pai. E que presentes ele ganhou? Vestes, sandálias e anel. Atrás de cada um desses presentes, nós temos algo gracioso que o nosso Deus nos concede. Quando nós lemos Isaías, capítulo 59, verso 17, e Apocalipse, capítulo 19, verso 8, vestes está relacionado com justiça. Nós temos ali vestes de justiça. Então, vestes pode muito bem simbolizar justiça. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 ao verso 10, ali existia a chamada lei do levirato, que rapidamente dizia assim: se uma pessoa casada morresse, né, um homem morresse, o irmão desse homem teria que casar com a cunhada, com a viúva. Era uma lei que havia naquela época. Tá? Um homem teria que casar com a viúva, né? Inclusive o primeiro filho recebia um nome do irmão que morreu, né? Porque para Deus realmente é importante essa questão da linhagem, para onde, né, através da qual um dia nos chegaria o Messias. Mas se a pessoa se recusasse a casar com a cunhada viúva, o que aconteceria com ela? Ela tinha as suas sandálias retiradas. A pessoa começava a andar descalça. Então, uma pessoa sem sandálias era uma pessoa caloteira, era uma pessoa desonrada, era uma pessoa indigna. Então, sandálias pode muito bem, nesse exercício, nos significar honra, dignidade. Quando o nosso Deus aparece para Moisés e depois para Josué, lembra que Deus fala para Moisés e para Josué? Tira as sandálias dos seus pés. O que Deus queria dizer? Abandone, renuncie à sua própria dignidade, à sua própria honra. Irmãos, e todos nós reconhecemos isso. Diante do nosso Deus, todos nós somos caloteiros, desonrados, indignos. Nós somos pessoas descalças. E o anel é mais simples, né? Porque nós temos
o testemunho histórico na história e também na Bíblia. Reis e autoridades, né, tinham consigo um anel, um sinete, que era usado para assinar documentos, promulgar leis e selar posses. Então se usava um anel, a posse tinha uma cera, né, uma cera aí, o rei ia lá, e né, uma autoridade, e imprimia aquela cera. Olha, essa propriedade me pertence, essa lei está promulgada. Então, anel pode muito bem simbolizar a autoridade. Vestes pode muito bem significar justiça. Sandálias pode significar honra, dignidade. E anel significa autoridade. Quando o filho pródigo volta, ele ganha vestes, sandálias e anel. Pela graça do Pai, ele teve, né, o perdão, ele foi justificado, ele foi perdoado, teve a sua dignidade de filho restaurada. Irmãos, que incrível, não é? Ele começa a compartilhar da autoridade do próprio Pai. Quando o nosso Senhor Jesus retorna à casa do Pai, quando ele ressuscitou, ele sobe aos céus, com seus próprios méritos, ele conquista vestes, sandálias e anel. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 1, verso 13, o Senhor Jesus é descrito como vestes resplandecentes. Irmãos, vestes de justiça. O nosso Senhor é o justo e o justificador de todo aquele que crê. Em relação às sandálias do nosso Senhor, que pode muito bem falar a respeito da sua dignidade, os irmãos lembram do discurso de João Batista, por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 11, quando João Batista nos diz: depois de mim virá aquele que não são digno de desatar as suas sandálias. Como que dizendo, olha, eu sou indigno diante daquele que tem toda a dignidade. E eu creio que nós podemos dizer que nós nos unimos a João Batista, não é verdade? Irmãos, nenhum de nós é digno. Nós nos sentimos indignos diante daquele que apresenta em si toda a dignidade. Em relação ao anel, que representa a autoridade. Irmãos, umas palavras do Senhor Jesus tão importantes para nós. Em Mateus capítulo 28, verso 18. Depois que ele ressuscitou dos mortos, o que ele diz? Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ele conquistou o anel de autoridade do Pai. Então, nesse terceiro ponto, quero aqui destacar a vitória do nosso Senhor Jesus. Irmãos, ele venceu. Ele é vitorioso. E o que nos diz Romanos 8, verso 37? Nós somos mais do que vencedores, vitoriosos no Senhor Jesus, aquele que venceu. Quão grande é o coração do nosso filho prodígio, o Senhor vitorioso. Então, concluindo, irmãos, essas palavras, que essa manhã realmente nós adoremos aquele que é digno, aquele que é o nosso Senhor Jesus, o Filho prodígio, maravilhoso, extraordinário, surpreendente, fascinante, admirável Senhor Jesus. Ele apresenta toda a pureza, que nós possamos adorá-lo pela sua pureza, possamos adorá-lo pelo seu amor, possamos adorá-lo por sua vitória. Em seu amor, ele deixou a casa do Pai e veio aqui nos buscar como a sua herança. Em sua pureza, ele esteve aqui no mundo e nunca se contaminou. E na sua vitória, ele voltou à casa do Pai. E nós estamos aqui aguardando o retorno do Filho prodígio.
Porque o que ele diz lá em João capítulo 14? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou voltar para lá. Eu vou preparar um lugar para vocês. O filho prodígio já voltou vitorioso à casa do Pai. E um dia eu voltarei. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Amém? Aguardamos, irmãos, a volta do filho prodígio. Enquanto ele não vem, nós estamos aqui ao redor da sua mesa, confirmando as palavras do filho pródigo. Na casa do meu pai há fartura de pão. Irmãos, nessa mesa, a abundância do filho. Nessa mesa, há pão e vinho. Nessa mesa, nós celebramos a vitória daquele grande vencedor. E por que nós celebramos? Podemos dizer novamente, porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Amém? Amém. Senhor Jesus, realmente nós te adoramos como filho amado do Pai, o filho perfeito que sempre agradou o Pai. Tu és o filho cujo dia o Pai abriu os céus e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Senhor Jesus, também Tu és o nosso prazer, Tu és a nossa alegria. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor deixou a casa do Pai. Esteve nesse mundo, Senhor, viveu de uma forma pura e santa. E após ter morrido e ressuscitado, voltou à casa do Pai. E está conosco hoje, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por Tua vitória. Então que ao longo desse momento, Senhor, somente o Senhor seja louvado, honrado e glorificado como nosso Senhor, cheio de amor, cheio de pureza e cheio de vitória. Amém, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Amém.